O senhor presenciou o momento que aeronaves da Força de Segurança Pública lançavam gases, materiais químicos nos manifestantes? Sim, senhor. Tá. A função desses gases lacrimogênicos primordial é fazer a dispersão do pessoal, correto? Positivo. Para quem não tem um treinamento adequado ou não é acostumado com esse tipo de situação, gera um estado de desespero? As bombas, o gás? Com certeza sim. Estando em sua custódia, todos os conduzidos pelo senhor colaboraram? Sim. Lá pelo que o senhor presenciou, pouco que o senhor presenciou, o senhor observou se eles estavam em uma manifestação desordenada ou havia um líder lá coordenando eles? Não observei líder, não. Ninguém me falou isso, não. Só falou, ó, pega essas pessoas que estão aqui e leva todas elas detidas por ato de vandalismo. Entendi. Então, o questionamento é, então o senhor basicamente levou todas as pessoas sem que houvesse a individualização da conduta? Sim, ninguém me falou nada disso, não. A revista é um procedimento comum nessas manifestações? Sim, senhora. A revista, geralmente faz a linha de revista ali, né, na altura ali da catedral, né, vai revistando as pessoas. O senhor já fez esse esclarecimento numa outra audiência, mas a gente precisa que seja feito novamente agora, por gentileza. Qual é a diferença entre prontidão e sobreaviso? Vamos lá, sobreaviso, né? Sobreaviso você não tem nada de perigo para acontecer. Prontidão, porque você já tem informação que o perigo vai acontecer. Sobreaviso você fica em casa, esperando ser acionado. Prontidão você fica no quartel, nas proximidades do local que pode acontecer o evento. Qual foi a situação com o senhor? O senhor ficou sabendo e pediram para o senhor ficar de prontidão ou de sobreaviso? Toda a tropa do complexo administrativo ficou de sobreaviso a partir de sexta-feira. No deslocar dos manifestantes até a polícia ali, até a delegacia, você ouviu alguém proferindo palavras de ordem, de derrubada, alguma coisa semelhante? Não. O senhor já participou de outras manifestações? Sim. O senhor já participou de outras manifestações em que houve confronto entre manifestantes e polícia? Sim. Em alguma outra manifestação, em algum momento, o senhor já foi ferido? Não, nunca fui ferido, não. Algum colega seu já foi? Já. Nessa, o senhor foi ferido? Não. A sua guarnição, alguém foi ferido? Também não. O senhor chegou a ser ameaçado por algum manifestante que estava dentro do ônibus? Não. Não? Algum colega seu morreu? Não. Se essas bombas de gás, quando o senhor chegou, elas eram lançadas de helicópteros nas intermediações dos prédios públicos? Ah, sim, estava sendo lançado ali por armas, né, da própria tropa de choque mesmo, né, por meio de lançador de granadas, por helicópteros, né, de todo jeito ele estava sendo lançado, à mão. Isso tornou o ambiente fora dos prédios públicos inóspito? Sim. Sem o devido... Oi, tá me ouvindo? Acho que ele caiu. Não, eu não caio não, eu tô aqui. Sem treinamento ou com treinamento, é possível permanecer cheirando gás, onde o gás está irradiando ali o cheiro? Não, com treinamento a gente consegue, mantendo controle, né, a questão da adrenalina a gente consegue, agora sem treinamento é meio complicado. O senhor chegou a ver no local dessa manifestação idosos? Sim. Quantos policiais tinham com o senhor quando o senhor conduzia os manifestantes dentro do ônibus? 32 praças, 2 tenentes e eu como capitão comandante da minha equipe, 35. Dentro do ônibus que o senhor estava na viagem, quando o senhor estava no telefone com o capitão Casimiro, com o coronel Casimiro, tinha quantas pessoas?
Não, na verdade, assim, a gente colocou os manifestantes nos ônibus e falou assim, olha, coloca um oficial em cada ônibus, foi um tenente no primeiro, mais Sim. 2 tenentes nos outros ônibus e eu fui no último ônibus. Ó, coloca um oficial e pega aí a quantidade que der de praça e coloca, mas não tem que precisar, deve ter sido uns 4, mais ou menos, ou 5 pessoas ali em cada ônibus. E o restante ficou me esperando lá no Palácio do Planalto até terminar lá para retornar para buscar eles, os outros policiais. E eles esperaram obedientemente os manifestantes que ficaram no Planalto aguardando o ônibus? Não, ficou no ônibus, ficou no Palácio do Planalto. Ah, tá. Foi primeiro um ônibus e aí o restante ficou lá esperando, né? Esse Certo. que você tá falando? E eu gostaria de saber. se as pessoas estavam de forma obediente, não é isso, doutor? Isso, tá. E dentro do ônibus que esses 3 ou 4 policiais que escoltavam, eles escoltavam quantas pessoas dentro daqueles ônibus? Difícil de precisar para o senhor. Eu sei que foi 100 e tantas pessoas dividido em 4 ônibus, umas 180 pessoas divididas ali em 4 ônibus. Tá. E esses 3 policiais foram suficientes para garantir a ordem durante todo o trajeto? Oi? E esses 3 policiais ou 4 que tinham em cada ônibus foram suficientes para garantir aquela ordem durante todo o trajeto com relação àqueles manifestantes? Sim, foram sim. Colaboraram perfeitamente, do começo ao fim. Perfeitamente. Essas perguntas aqui. O senhor sentiu medo dessas pessoas? Não, Durante o trajeto, no ônibus, não, Palácio do Planalto, não? não. Eu gostaria de saber se na polícia, quando o senhor é ameaçado ou pega algum tipo de pessoa, de indivíduo mais hostil, o senhor costuma se recordar do rosto dessa pessoa? Ah, não, se é uma situação que eu prendo a pessoa em flagrante delito, com certeza eu vou reconhecer. Perfeitamente. Então, eu vou pedir para o senhor reconhecer o Miguel. Pai, por favor. O senhor reconhece? Senhor Miguel? Deixa eu rolar aqui, tem que rolar a página para o lado. É deixa eu bom, ver se... seu Miguel, se o senhor puder levantar a mão, porque às vezes fica Levanta a mais mão. fácil de identificar. Aí. Mas aqui para mim eu tô rolando para a esquerda e para a direita a setinha e não está aparecendo. Seu Miguel, Achei. achou? Tá. Achei o vídeo, deixa eu clicar 2 vezes. Esse senhor aí, ó. Ó, Esse Não. senhor que está na tela. Reconheço não. Nunca viu ele? Não, tô lembrança dele Não não. lembra de conduzi-lo, tá. Por gentileza, eu gostaria de pedir que ele também reconhecesse meu cliente. Eu não sabia qual estava sendo a ordem para Certo. reconhecimento. Só me diga, doutora Bruna, né? É o seu Marcelo Marcelo Conrad. Soares, não é isso? Isso. Seu Marcelo, peço que o senhor se aproxime. Ele já está aproximado. Capitão, o senhor está conseguindo enxergar? Sim, senhora. Reconhece? Não, senhora. De Senhor forma Lucas, indireta, é isso? Lucas Costa Brasileiro, de forma a dizer se o reconhece em alguma conduta ilícita. Senhor Lucas, pode se aproximar? Capitão, o senhor reconhece essa pessoa? Não reconheço, não. Carreira profissional como policial militar, o senhor já se deparou com uma situação semelhante ao ocorrido no dia 8 de janeiro? Doutor, já participei de manifestações também com confronto, em que policiais ficaram feridos, em manifestações de 2013, manifestações de 2017, manifestações do movimento indígena, aquela manifestação que um policial militar tomou uma flechada no pé, não sei se eu se recordo, eu estava presente. A única coisa que distinguiu das manifestações que eu participei, né, que houve confronto com os policiais, é que eu nunca tinha visto entrarem na sede do STF ou ocuparem a sede do Palácio do Planalto. A gente geralmente tem um efetivo policial um pouco maior que conseguia impedir esse avanço. O máximo que eu lembro ali nesse sentido de manifestações que eu participei foi os manifestantes entrarem ali na chapelaria do Congresso Nacional, mas conseguirem ser repelidos ali pelas forças policiais. O senhor percebeu lá no grupo que o senhor conduziu algum tipo de liderança ou eles estavam desordenados? Não percebi nenhuma liderança. O senhor entrevistou, conversou com algum manifestante? Com diversos deles, doutor. Foi o senhor que chegou a conversar com a senhora que alegou ter entrado lá no
no palácio para orar, estava com a Bíblia na mão. Sim, senhor. Tá. Então, o grupo ali dentro, cada um tinha um propósito, pelo que o senhor percebeu. Positivo, doutor. Tá. No deslocamento que o senhor fez até chegar ao Palácio do Planalto, o senhor chegou no palácio efetivamente que horas? Doutor, por volta das 5 horas, 5h30, não sei precisamente o horário, mas talvez esse horário aí. E o senhor presenciou as aeronaves do Serviço de Segurança Pública arremessando produtos químicos nos manifestantes? Sim, estavam usando equipamento menos que letal para dispersar ao público. Sim. Esses produtos químicos seriam o quê? Gás lacrimogênico, bomba de luz e som? Granadas de efeito moral, né? E granadas com agente químico. Tá. O senhor relatou na audiência de manhã, eu gostaria de saber se o senhor ratifica, o senhor teve dificuldade para chegar ao Palácio do Planalto por conta do gás que ainda estava ali no terreno? Sim, porque a gente veio com uma tropa de apoio, eu também não estava com equipamentos adequados, né? O mesmo equipamento que o policiamento de choque utiliza, né? Máscara e tudo mais. Então, sim, tivemos uma dificuldade até chegar no Palácio Planalto. Entendi. Tá. Aqueles que não possuem treinamento algum, igual o senhor possui, o gás lacrimogênico serve de fato para que eles se dispersem, correto? Sim, o objetivo da utilização do gás é a dispersão do público. Sim. E aliado a essa dispersão, aqueles que são leigos, igual os manifestantes eram, entram em uma situação de desespero com as fumaças, as bombas, os barulhos? Ou não gera desespero? É possível que gere Sim, isso é fisiológico, né? Era bem eclético, mas, assim, majoritariamente as pessoas eram um pouco mais velhas, assim, pelo que eu me recordo. Não vou dar uma resposta precisa. 50% tinham mais de 50 anos. Mas pode ser visto ali pela data de nascimento das pessoas que foram conduzidas presas em flagrante, não. E dessas pessoas que o senhor conduziu, o senhor percebeu se elas possuíam condições de ir para um confronto policial? As pessoas idosas? A maioria das pessoas que estavam lá no grupo? Não sei, como falei, não consigo falar maioria ou minoria, que estaria sendo objetivo nesse ponto. Mas sim, existiam muitas pessoas que não teriam a condição, ou das manifestações que eu já enfrentei, não era um perfil de pessoas que vêm para confrontar com policiais militares. Sim, existiam pessoas com essa característica. Não me lembro se era esse número, mas eu participei daquela manifestação em que incendiaram o Palácio do Itamaraty, invadiram o Palácio do Itamaraty, aquela manifestação estava lá, e sim, teve policiais feridos. Teve policiais feridos em estados graves? Não me recordo, doutor. Nessa manifestação atual, teve algum policial que foi morto? Não, senhor. Tenente, houve alguma determinação para Vossa Excelência identificar e separar os manifestantes que estavam realizando de forma pacífica daqueles que não estavam realizando a manifestação de forma pacífica? Houve alguma determinação para Vossa Excelência? Não. Separa. A determinação que eu recebi foi: algeme, faça busca pessoal e conduza essas pessoas que estão aqui, presas dentro do Palácio do Planalto, para a delegacia de polícia. De derrubada de governo, alguma coisa nesse sentido, das pessoas que estavam armadas? Não, aquelas pessoas que estavam lá, elas não, em nenhum momento, né, ficaram com algum movimento nesse sentido, né? Até porque elas estavam, toda a situação que tentavam, né? Teve um momento que eu lembro, né, que a gente estava no ônibus, começaram a cantar o hino e tal, eu pedi para parar, né? Eu determinei que parasse, né? Quando você está com uma coletividade, as situações são um pouco imprevisíveis, né? Então, todas as manifestações nesse sentido ali, não foi possível presenciar nada como a senhora perguntou. Entendi. O senhor sentiu medo desses manifestantes? Não, senhora, doutor. A regra era essa, né? A gente levava e eram imputados um conduto, na maioria das vezes eram termos circunstanciados, que eram lavrados, né? Que eram crimes dano, né, ao bem público, desobediência, algumas vezes desacato. Então, o que eu me recordo das manifestações que eu participei,
Na maioria das vezes era isso. Quando tinha um dano ao bem público, aí, salvo engano, sim, lavrava-se em flagrante, né? Mas foi isso. Basicamente, o que eu lembro, na maioria das manifestações que eu participei, eram essas as condutas imputadas dos manifestantes. Tanto é que foi das situações que consegui tranquilizar os manifestantes, né? Quando eles estavam no ônibus, muitos estavam aflitos, não sabiam o que ia acontecer, então eu tive esse momento, né, com eles para falar para eles, olha, fiquem tranquilos, vai acontecer isso, provavelmente vocês vão ser liberados hoje, ou então né, uma audiência de custódia, vai dar tudo certo, tal, né? Falei para eles que o motivo que eu entendia que eles estavam sendo presos, e foi basicamente isso, doutor. Entendi. Essa pergunta aqui é uma comparação entre as manifestações que eu já participei e essa, né? Em relação às manifestações anteriores, principalmente aquelas que foram contra o governo atual da época, nessas manifestações, o senhor presenciou alguém também falando, olha, não gosto desse governo, bato do governo, ditadura, né? Nas manifestações antigas, já viu algum tipo de dessas frases proferidas pelos manifestantes da época? Não, todas as manifestações, as pessoas demonstram uma insatisfação com quem está no poder, né? Acho que é algo notório, né? Assim. O senhor percebeu se os vândalos eram uma minoria ou eram a maioria? Sim, era uma minoria, os vândalos eram uma minoria. Tá. O senhor chegou a receber a ajuda dos manifestantes para manter a ordem lá no interior do Palácio Planalto? Sim, alguns manifestantes me ajudaram a afastar os vândalos dos locais ali onde haveria qualquer coisa a mais para que fosse vandalizado. Outros manifestantes ajudaram a debelar inícios de incêndio, a juntar cacos de vidro, coisas assim. O senhor disse em audiência anterior que tinha lembrança de alguns rostos e tudo, que foi um pessoal mais incisivo. O senhor chegou a fazer reconhecimento pessoal ou por fotografia na delegacia? Não, senhor. O senhor falou que houve uma voz de prisão coletiva. Os que estavam ajudando e os vândalos foram separados por conduta no momento da prisão? Não, senhor. Foi a voz coletiva para todos que estavam ali dentro do Palácio Planalto. O senhor percebeu ali se daquele grupo, lá, haviam idosos, pessoas com debilidades, ou eram todos Sim, ali? Haviam idosos, havia pessoas com dificuldade de locomoção, havia pessoas jovens, então era um grupo bastante heterogêneo. Vossa Excelência conseguiu identificar grupos heterogêneos, uns vandalizando, jogaram o relógio no chão, outros colocando o relógio no local, catando os cacos. Eram pessoas distintas? Sim, eram pessoas distintas. Eu não digo nem que eram grupos, doutor, mas porque as pessoas estavam totalmente descoordenadas. Um ia para um lado, para o outro, aí se juntavam, rezavam, separavam. Então as pessoas estavam bastante em choque, eles estavam com atividades bastante diferentes, né? Motivações diferentes, tudo. Então era bastante heterogêneo lá todos aqueles que estavam ali dentro. Eu queria que explicasse aqui para a gente o fato que vocês atuam ali na segurança presidencial sobre a questão do gabinete presidencial não se comportar dentro daquela sala. Eu queria que o senhor detalhasse isso de uma forma pontual. Pois não, o gabinete do presidente ali é uma sala, né, com mesas, cadeiras, mas ali não existe poder de fato, né? Aquilo ali é somente um símbolo, né? Assim como o poder da lei não é o impresso, mas o fato da lei existir em si, né? Então, o gabinete, a cadeira do presidente não possui o poder, e sim é o contrato social que dá o poder à pessoa do presidente da República, né? Então, realmente o gabinete em si não tem poder. A minoria que estava depredando era a maioria? Não, era a minoria, tá? A maioria estava ali sem fazer nada, tirando fotos, rezando. Uma minoria depredava, enquanto outra minoria, inclusive, ajudava ali a conter os danos.
Entendi. Então, pode-se dizer que muitas das pessoas que depredaram tiveram tempo suficiente para fugir do Palácio do Planalto sem ter sido preso? Pode-se dizer que sim. Acerca das filmagens. As filmagens do Palácio do Planalto, o senhor, como que foi essa colheita de material ali das câmaras? Foi no mesmo dia, no dia seguinte? Quanto tempo depois que conseguiu juntar todas as filmagens ali do Palácio do Planalto? Eu não sei precisar exatamente o momento que entregaram essas filmagens para a Polícia Federal, né? Mas existe uma seção lá dentro do Departamento de Segurança que compilou essas imagens, né? Existe um centro de monitoramento, compilou essas imagens, colocou em um dispositivo e entregou para a Polícia Federal. Não sei exatamente em quanto tempo isso foi feito e quando foi entregue. Eu sei que foi logo depois, foi no dia seguinte, 1 ou 2 dias depois ali. E, infelizmente, eu não reconheci exatamente aqueles que eu precisei usar mais a força até o momento.